Oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou a Sandra Santana, do canal Biscuitando com Amor, e hoje eu trago um vídeo diferente pra vocês. Hoje eu não estou produzindo nada. Aqui pela primeira vez dando as caras, né? Vocês conheciam somente as minhas mãos, embora não muito bonitas, mas o que importa é o que ela produz, né? Então, hoje eu quero falar a respeito de algo que quem está iniciando tem muita dificuldade, que é colocar preço. E até quem às vezes tem muito tempo no ramo ainda tem dificuldade às vezes de dar preço dependendo da peça, fala a verdade. Então, hoje eu trago um raciocínio de como eu coloco preço nas minhas peças e que tem dado certo pra mim. E de repente desse certo pra você também, tá bom? E depois eu quero que você comente, de repente tu tem um raciocínio melhor, de repente você tem um outro método de cobrar melhor e que pode, né, agregar, somar, né, ao meu raciocínio também, tá bom? Só que antes eu peço que você, que não é inscrito, se inscreva e ative o sininho, não se esqueça, para receber todas as semanas alguma dica no ramo do biscoito. Bom, então, eu vejo nas redes sociais, nos grupos que eu participo de artesãs, que tem essa dificuldade, ainda existe essa dificuldade de colocar preço no artesanato. Não somente no biscuit, mas às vezes em laço, em uma coisa e em outra. E às vezes, tanto é que diversifica muito, né, o preço de artesão para artesão. Né? E eu vou explicar um pouquinho por que diversifica um pouco nessa, né, questão do preço de lugar para lugar. E como o lugar também ele influencia muito, né? O primeiro quesito, né, a ser comentado é a questão do lugar. Né? Às vezes uma cliente de outro estado já perguntou para mim quanto que eu cobro certa peça que eu postei. E às vezes já acontece de eu ver a artesã postando foto de algum trabalho dela e perguntando para as outras artesãs de outros estados, de outro lugar, quanto que ela deve cobrar. Uma que não dá pra gente ajudar, especificar, pelo fato de que de lugar para lugar varia muito o preço do material, né? Material que pra mim aqui pode ficar muito barato ou muito caro, né? Pra ela pode ficar muito caro ou muito barato, né? Então assim, eu não posso especificar o preço da peça dela, sendo que eu não sei nem o quanto o material dela envolvido naquela peça custou. Este é o primeiro fato. Óbvio, né? Que quando você vai vender qualquer peça que você faça, você tem que saber o quanto que você gastou, quanto de custo teve aquela peça, o quanto que foi de massa, por exemplo, no ramo do biscuit, né? O quanto que você usou de massa, se você colocou uma base acrílica, agregou strass, laço, esses detalhes que faz toda a diferença, né? Mas você tem que saber quanto que custou, né, a peça final, o material da peça final, para daí, né, o pontapé inicial do valor que você vai dar àquela peça. Outra coisa que você tem que levar em consideração, que também é muito importante, é o poder aquisitivo do lugar onde você convive, da clientela que você tem, né? Não adianta você querer cobrar uma peça, por mais linda que ela seja, um valor muito alto, e o poder aquisitivo daqueles que geralmente te procuram, da tua clientela, seja um poder aquisitivo muito baixo, né? A pessoa às vezes assalariada. Então assim, se ela pede um orçamento seu e não fecha, talvez não seja porque ela não gostou da tua peça, não gostou do teu artesanato, não é porque ela não valorizou, né? Muitos artesãos às vezes acham por causa disso, que não valorizou, mas não é porque outras coisas são prioridade, visto que ela ganha tão pouco. Às vezes ela valoriza, ela acha super lindo, mas outras coisas acabam sendo prioridade, então ela não pode comprar, não pode colocar aquilo como prioridade, você entende? Então você tem que levar em consideração isso também, né? Que tem peças para certos clientes, tem peças para outros clientes.
mas que vale a pena você sugerir algo mais em conta para ela, não deixando, é claro, de colocar todo o amor que você colocaria numa peça mais cara. Porque, por mais simples que seja, mas se você fazer com todo carinho, você reparar os detalhes, né, e finalizar de forma que ainda fica bonito, dali você ainda pode ter muitos outros clientes, porque numa festa geralmente vai 50, 100 pessoas, e dali pode surgir mais clientes, né? Inclusive clientes com potencial de uma renda muito maior, né? Que pode, né, estar encomendando uma peça sua também. Então, tem muitas considerações a fazer quando você vai colocar um preço numa peça. Outro fator importantíssimo que eu não posso esquecer de dizer é a questão do grau de dificuldade. Se o cliente pede uma peça que você sabe que vai ser muito difícil para fazer, essa peça, é claro, é óbvio que você tem que cobrar um pouco mais. Porque ali vai tempo, né? Um tempo que você poderia estar gastando em uma outra encomenda, em outra peça. E tempo também é dinheiro, né? E a questão dos facilitadores, né? Geralmente lembrancinhas eu gosto de usar facilitadores, eu gosto de discriminar desta forma, que são que moldes, são cortadores. Então, assim, se ele vai agilizar o teu trabalho, vai torná-lo mais rápido, né? E não vai gastar tanto material, dá para você fazer um pouquinho mais barato, né? Levando em consideração que você pode ganhar mais clientes, porque ali são lembrancinhas que vai para várias outras casas, né? Agora, acontece de às vezes a cliente pedir um orçamento para mim de uma lembrancinha e eu falo um valor, e a mesma lembrancinha às vezes ela pede para uma outra cliente, uma outra artesã, e sai num valor completamente diferente. Por que diferencia? Justamente por causa disso, né? Às vezes eu tenho facilitadores, tenho moldes, tenho cortadores, e às vezes a outra cliente a outra artesã vai ser completamente manual. Então, quando é completamente manual, aí fica mais caro. Voltando, gente, eu resolvi dar uma pausa porque a minha rua é muito barulhenta. Eu moro numa comercial. Então, para concluir o meu raciocínio, em resumindo, eu vou dizer em poucas palavras, né, os tópicos mais importantes que eu considero antes de colocar o preço na minha peça. Primeiro é o material, óbvio, né? Aquilo que você gasta desde o início para a produção, a entrega, né, a embalagem que você vai entregar para o teu cliente. Você tem que saber calcular tudo que está incluso na tua peça. Segundo, o grau de dificuldade que você vai ter para fazer aquela peça, ou teve para fazer aquela peça. Levando em consideração se você vai ter molde, se você vai ter facilitadores, né, como cortadores. Tudo isso deve levar em consideração, porque são facilitadores que agilizam o seu trabalho. Então, vai sobrar mais tempo para você estar fazendo outra encomenda. Então, eu também levo em consideração, né? Ou se eu vou fazer completamente manual, porque o manual ele requer mais tempo. E para nós da área do artesanato, tempo é dinheiro, né? O tempo que você poderia estar gastando numa peça, né, você pode estar gastando em outra também, concluindo outra também. E terceiro e último, mas não menos importante, como eu costumo dizer, no caso, o poder aquisitivo da tua clientela. Sim, é algo que temos que levar em consideração, não adianta, né, como eu comentei antes, porque se você cobrar muito caro e o poder aquisitivo da tua cliente for baixa, possivelmente ela não vai fechar. E ela não fechando, você também pode perder possíveis clientes, né, mais na frente. Porque, como eu mencionei antes, uma festinha que a pessoa faz, né, às vezes tem um número considerável de convidados que depois podem virar possíveis clientes seu também.
né? E uma dica bônus é, se ainda assim, mesmo depois, sabendo que você tem que saber calcular o teu material, você tem que levar em consideração o grau de dificuldade, se vai levar muito tempo ou não para fazer aquela peça. E o poder aquisitivo da tua clientela, vai buscar na internet. Olha, mais um carro de propaganda. Demais, né? Então, a dica bônus é o seguinte, vai na internet. Aquela encomenda que a tua cliente solicitou é semelhante com algo que você encontrou na internet, verifica o preço. Se você achar que é caro, só de olhar lá, possivelmente ela vai achar caro também, porque ela é do teu convívio, né? Então, se você achar que ficou caro, abaixa um pouco, né? Às vezes vale a pena você baixar um pouco e ganhar razoável do que não ganhar nada, né? E se você achar que o preço da internet, daquela peça similar ao que ela pediu, tá num preço bom, copie. Então, assim, essas são as considerações, né, finais, que é segundo o meu conceito, o meu pensamento, né? Isso não quer dizer que é regra, que é ditado, você também tem que fazer dessa forma, mas é o que eu levo em consideração e talvez é o que você deve levar em consideração também, para você não perder, mas também ser justa, né, com a tua cliente. Então, assim, em resumo, o que eu considero mesmo é o equilíbrio. Nem muito caro, nem muito barato. Um preço que dê para agradá-la e que dê também para mim custear com os meus gastos e lucrar também, tá bom? Então eu peço que você comente se você concorda ou não, vou respeitar, né, a sua posição também, mas eu gostaria que você comentasse aí, porque a tua opinião é importante para mim também, viu? Quero ressaltar que no final de todos os meus vídeos eu deixo sempre uma palavra de reflexão, a pílula diária, né, tirada das escrituras do Senhor, porque a alma também precisa de alimento, tá ok? Um beijo, um abraço e obrigado por ter ficado até aqui comigo. Tchau!